Nessa aula sobre reprodução humana, eu vou explicar um pouquinho sobre a introdução à reprodução dos seres humanos e falar um pouco mais especificamente sobre o aparelho reprodutor masculino. A reprodução humana é um tipo de reprodução sexuada, ou seja, ocorre a produção de gametas, que são as células reprodutivas, que nos humanos se chamam espermatozoide, quando estamos falando de gameta masculino, e óvulo, quando estamos falando de gameta feminino. E também, por ser uma reprodução sexuada, haverá fecundação, que nada mais é que a fusão entre esses dois gametas. Na reprodução humana, nós também temos a fecundação sempre ocorrendo de forma interna, ou seja, gameta masculino e feminino se encontrarão e se unirão dentro do corpo feminino. E também será dentro do corpo feminino onde ocorrerá o desenvolvimento embrionário. Por isso dizemos que o desenvolvimento embrionário humano ele é interno, ocorrendo no interior do útero. Sobre o aparelho reprodutor masculino, antes de compreendermos sobre a anatomia deste sistema, nós temos que entender a sua função. O aparelho reprodutor masculino tem como funções básicas, primeiro, a produção e liberação de gametas masculinos, que são os espermatozoides. Então, os espermatozoides vão ser produzidos e liberados pelo aparelho reprodutor masculino. Além disso, também será no aparelho reprodutor masculino onde vai ocorrer a produção do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Tanto os espermatozoides quanto a testosterona são produzidas nos testículos. Os testículos são glândulas sexuais masculinas ou gônadas masculinas. E nesses testículos, que sempre estarão em número de par em pessoas saudáveis, eles vão produzir constantemente, a partir da puberdade, os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e a testosterona. A testosterona ela é produzida pelos testículos e liberada na corrente sanguínea, e ela vai ter como função garantir as características sexuais secundárias, que são aquelas características que aparecem durante a puberdade, como a voz se tornar mais grave, aumento do número de pelos pelo corpo, principalmente no rosto, e também aumento da massa muscular. E além disso, a testosterona também é responsável pela libido, que nada mais é do que o estímulo ao ato sexual. Ao contrário da maior parte do aparelho reprodutor masculino, os testículos estão localizados fora da cavidade abdominal e são protegidos por uma bolsa de pele chamada escroto. O objetivo dos testículos estarem localizados fora da cavidade abdominal é permitir que os testículos eles consigam se manter uma temperatura menor que a temperatura corporal, uma vez que os espermatozoides que são produzidos nesse local, eles são sensíveis a altas temperaturas. Após serem produzidos nos testículos, os espermatozoides eles são armazenados em uma pequena bolsa que fica localizado acima de cada testículo, que é chamada de epidídimo. Depois, esses espermatozoides eles vão migrar para um longo canal chamado canal deferente. Esse canal deferente vai fazer o transporte dos espermatozoides, mas também será o local onde será produzido o sêmen. O sêmen nada mais é do que a união de espermatozoides, líquido prostático e líquido seminal. E esses três componentes, espermatozoides, líquido seminal e líquido prostático, eles vão se encontrar e se misturar no canal deferente. Por isso, nós dizemos que é no canal deferente onde o sêmen é formado. O líquido seminal ele é produzido por um par de glândulas localizadas junto ao canal deferente e essas glândulas são chamadas de vesículas seminais. Esse líquido seminal ele é rico em açúcar e, portanto, vai ser responsável por nutrir os espermatozoides. Os espermatozoides precisam de uma grande quantidade de energia para conseguirem nadar, do local onde eles são produzidos até o local onde está o óvulo. E essa energia vai ser fornecida aos espermatozoides por esse açúcar presente no líquido seminal. O líquido prostático, ele é produzido pela próstata, um pequeno órgãozinho que está localizado no local onde os dois canais deferentes se unem.
Esse líquido prostático, ele vai ter como função aumentar a motilidade dos espermatozoides. Como ele é rico em água, ele aumenta a fluidez do sêmen, facilitando então os espermatozoides conseguirem nadar. E também vai ser responsável por neutralizar a acidez da secreção vaginal. Após a união dos dois canais deferentes, o canal deferente que vem do testículo direito e o canal deferente que vem do testículo esquerdo, forma-se um canal único chamado uretra. Então, a uretra é formada pela união dos dois canais deferentes. A uretra vai ser responsável pela liberação do sêmen. Então, o sêmen ele vai sair do corpo masculino pela uretra. Mas, além disso, a uretra também é responsável pela liberação de urina, uma vez que existe uma comunicação da uretra com a bexiga. A bexiga, então, ela vai liberar a urina dentro da uretra e a uretra ela vai transportar a urina para fora do corpo. Como a urina ela é ácida e poderia trazer algum prejuízo para os espermatozoides, existe no início da uretra uma pequena glândula chamada glândula bulbo-uretral. Essa glândula ela produz uma pequena quantidade de líquido que é eliminada antes da ejaculação. Então, antes de liberar o sêmen, ejaculação é o nome que nós damos para a liberação do sêmen. Então, antes do sêmen passar pela uretra, esse líquido que é produzido pela glândula bulbo-uretral vai ser liberado e esse líquido vai limpar a uretra, retirando dali qualquer vestígio de urina que poderia prejudicar os espermatozoides. Para que a ejaculação, ou seja, a liberação do sêmen, ocorra de forma eficiente e, portanto, a reprodução ocorra de forma eficiente, é necessário que ocorra um processo chamado ereção. A ereção nada mais é do que o aumento do volume peniano, ou seja, o aumento do volume do órgão copulatório masculino, que é o pênis. Para que ocorra a ereção, é necessário que haja um aumento no fluxo sanguíneo para essa região. Então, por ordens do cérebro, uma maior quantidade de sangue vai ser direcionada para o tecido que compõe o pênis. E esse tecido que compõe o pênis forma os chamados corpos cavernosos e esponjosos. Esses corpos cavernosos e esponjosos, eles são cheios de espaços vazios. E quando uma grande quantidade de sangue chega até esses corpos cavernosos e esponjosos, o sangue ele vai preencher esses espaços vazios, fazendo com que haja um aumento do volume desses corpos e, consequentemente, um aumento no volume do pênis. Uma outra região do aparelho reprodutor masculino que é importante para a reprodução humana é a glande. A glande é uma área localizada na extremidade do órgão copulatório masculino, que é formada por um tecido diferenciado. E nessa região existe um grande número de terminações nervosas. Essas terminações nervosas serão capazes de receber estímulos que serão levados pelo sistema reprodutor até o cérebro e lá vai ser desencadeado o processo que levará à ocorrência da ereção e, consequentemente, da ejaculação. Uma observação importante a ser feita sobre o aparelho reprodutor masculino é sobre o câncer de próstata. Como eu disse a vocês, a próstata é um órgão responsável por produzir o líquido prostático, líquido que vai facilitar a motilidade, a locomoção dos espermatozoides e também neutralizar a acidez da secreção vaginal. Uma coisa importante sobre o líquido prostático é que ele compõe grande parte do sêmen e, portanto, ele é extremamente importante para que a ejaculação e a reprodução ocorram. Alguns homens desenvolvem o câncer de próstata e esse câncer pode acabar levando o indivíduo a óbito. O câncer de próstata atualmente é considerado o segundo câncer que mais mata homens no mundo, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Existem vários tipos de exames que podem ser feitos para identificar o câncer de próstata, mas um dos mais eficientes ainda é o chamado exame do toque, em que o médico ele tem que tocar a próstata. Isso acontece porque quando a pessoa tem o câncer de próstata, a próstata ela tende a inchar e ficar rígida. Portanto, o médico ele precisa tocar na próstata para conseguir identificar se existe alguma anomalia acontecendo ali.
E, infelizmente, o local mais fácil de se ter acesso à próstata é pelo reto. Isso se deve pela localização da próstata, que fica muito próximo ao final do aparelho digestório. Bom, essa foi a nossa aula sobre aparelho reprodutor masculino, na verdade, sobre a anatomia do aparelho reprodutor masculino. Eu espero ter sido clara. Qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição.